Seja bem-vindo ao Café, um podcast do Hub Católico. Café. Olá, amigos! Estamos começando mais um Café, nosso podcast do Hub Católico, que está mudando, já mudou. Vocês que estão nos acompanhando aí, deem uma olhada lá no Insta, quem ouve só no Spotify, vê só no YouTube. Tenho mais uma vez o prazer de estar aqui com o meu colega de bancada, o Alan Carrion. Muito bem-vindo. Muito obrigado pela recepção sempre calorosa, meu amigo. Né? Então, estamos aí para mais um café. As cápsulas estão prontas, porque a gente está um pouco moderninho, né? A gente deu para ver lá no Instagram, né? Tá tudo com uma cara mais minimalista, um negócio mais moderninho e tudo mais. Então a gente está com cápsula aqui, mas nada substitui bom e velho café. Hoje nossos convidados são muito especiais. E já faz as honras aí, por favor. Bom, então se tu queres que eu faça as honras, eu faço, sem problema. Estamos recebendo hoje no nosso café a Carol Pulga e seu marido Alexander, né? São pessoas que eu conheci aqui em Santa Maria e é uma felicidade imensa trazer eles aqui. Eles que hoje têm um negócio, a gente fala mesmo de negócio digital muito bacana, né? A Carol sempre falava, né? Não é só uma loja, é um apostolado e é realmente isso que a gente enxerga na loja Carol Pulga. Então sejam muito bem-vindos ao nosso café, Carol e Alex. Muito obrigado, Alan, Thiago. E já vamos então para a nossa pergunta tradicional. Isso. Carol, quem é Carol? Alex, quem é Alex? Vocês decidem a ordem, por favor. Então, eu me chamo Carolina, mais conhecida como Carol Pulga. Pulga é meu sobrenome mesmo, viu? Fiquem tranquilos, não é apelido. Eu sou casada com o Alexander, nós casamos ano passado, dia 17 de outubro, né, do ano passado, em meio à loucura da pandemia, digamos assim. E sou mãe do Augusto, que está no forninho ainda, vai nascer em agosto. E somos donos, né, da loja Carol Pulga, que, como o Alan falou, é muito mais do que uma loja, né? Desde o início sempre foi assim, desde 2018 sempre foi assim. O nosso propósito sempre foi esse, ser muito mais do que uma loja, mas um apostolado, porque a gente sabia que Deus nos chamou para trazer essa questão de roupas, né, um pouco mais, na verdade, roupas diferentes do que se encontra em lojas hoje em dia, né, e na época também. Mas também evangelizar, né, através do meio do Instagram. Então, é o que a gente faz, é o que a gente busca fazer sempre, trazer muito mais esse lado do apostolado mesmo, sabe? A gente está sempre respondendo os directs com muito carinho, cada um, sabe? Sempre ajudando, e a gente recebe muito, né, pedido para conselho de namoro, conselho né, de várias coisas assim, e a gente está sempre disposto a responder. Né, visando sempre essa parte do apostolado mesmo. Então, é isso aí. Bom, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Alexander Thomas, né? Sou o esposo da Carol, né? Ela já disse que a gente casou ano passado. Eu sou formado em odontologia pela UFSM, né? Fiz 5 anos e meio, na verdade, por causa do tempo da pandemia, ali, atrasou a formatura, né? Mas foi o tempo que eu fiquei em Santa Maria, né? Eu conheci o Alan, conheci muita gente do MUR, né? O pessoal do São Pedro também, né? Eu era servo de São Pedro. E é isso, né? Eu atualmente ainda não exerço, né, a odontologia, né? Mas eu trabalho com a Carol, né, na loja. A gente também tem uma empresa de física médica, que é a área que ela trabalha. Eu esqueci de falar. Ela é formada, né? E é isso, né? Eu acho que... eu tenho 25 anos. E a gente começa perguntando sempre, a gente vai pela ordem inversa, né? Geralmente quando a gente está no podcast ou no programa católico, a gente já vai direto atacando o tempo de conversão, ou como é que foi, sempre foi católico. Mas a gente gosta de começar pelo que é essa nossa conversa, né? Apresentando um pouquinho o café para vocês, que é trazer pessoas que têm um apostolado ou que têm um negócio virtual e mantém os seus valores cristãos nele, que é perceptível. Então, são católicos que estão fazendo a diferença, principalmente hoje, no meio virtual. E eu queria perguntar para vocês,
como que surgiu essa vontade, esse desejo de unir a fé com a questão da moda, né, e do modo de vestir, principalmente das moças com as saias. Sempre costurou, Carol? Como é que foi que vocês chegaram, o caminho que vocês traçaram até a loja Carol Pulga? Bom, então, tudo começou um pouquinho antes de 2018, né? Final de 2017, se eu não me engano. Por aí, né? Que foi quando na verdade, o 2017 inteiro, assim, para mim foi bem a busca de uma mudança exterior, né? Eu senti a necessidade, na verdade, eu gostaria muito de começar a usar saias e tudo mais. Eu nunca gostei de usar saia, nunca gostei de usar vestido, isso desde sempre, assim. E me deu um clique, assim, eu preciso buscar isso. E eu não encontrava em lojas comuns, né? As saias do jeito que eu queria, o vestido do jeito que eu queria. E as lojas da internet eram pouquíssimas, assim, na época. Não tinha muitas lojas, né? E eu disse, quer saber, vou começar a costurar. Então, eu pedi para minha mãe. A minha mãe me deu uma máquina de costura usada, né? Até bem velhinha, né? Uhum. E eu comecei a costurar para mim. Eu nunca tinha feito curso de costura, na minha família não tem ninguém que costura, mas eu, pela minha própria vontade de querer aprender, de querer ter uma saia para mim, eu busquei na internet. Então, buscava moldes na internet, no YouTube, como fazer, como cortar, como costurar, enfim. E depois que eu fiz algumas para mim, eu comecei a dizer, olha, pessoal, estou costurando, né? Então, algumas amigas começaram a pedir, Carol, faz um vestido assim para mim. Carol, faz uma blusinha assim para mim. E aí eu fui fazendo, né? Coisas assim super básicas, né? Como eu nunca tinha feito curso de costura, né? E em julho de 2018, julho de 2018, o Ali me olhou e disse, eu acho que tu tem que abrir uma loja, a gente tem que abrir uma loja, tu tem que começar a vender, porque tu tá começando a costurar bem e tu precisa passar isso para os outros também, porque a gente sabe que essa dificuldade de encontrar peças mais modestas é muito difícil e que não foi só tu que encontrou essa dificuldade ao longo da caminhada. Então, é importante que tu passe isso para os outros também. Então, a gente começou um projeto nós dois mesmos, né? E começamos a fazer, né? Meio a tranco e barranco ali, né? Mas sempre a gente via, assim, que era bem de Deus, assim, sabe? Deus conduzindo tudo. E enquanto a gente fazia nome, né? Escolhia nome e tudo, eu lembro que eu dizia, bota, sei lá, não sei o que é costureira, né? Uma coisa assim, uns nomes, assim, bem aleatórios. E ele me olhou e disse, não, vamos colocar o teu nome, porque vai ser a tua marca. E ele disse, e não vai ser só uma loja, né? Partiu do Ale mesmo, assim. Vai ser um apostolado, tu vai levar isso como um apostolado mesmo, e não só como vender saias. E nós começamos, assim, com um cartão de crédito com limite baixíssimo, né? Compramos um pouco de tecido, com muito medo, porque se não vendesse, a gente ia ter um estoque de tecido em casa, né? Eu ia fazer o que com aquele tecido? E ele montou o site, ele montou tudo desde o início, a gente teve site, né, e tal. Eu ia dizer, nesse momento já direto na internet, Instagram, tudo já partiram daí mesmo. Sim, tudo ali. A gente já começou com o Instagram, mas a gente não vendia por Instagram, a gente vendia no site mesmo, sabe? Claro, né, que às vezes vinham as pessoas e aí, como não tinha muito esse costume de se comprar em sites ainda, né, desconhecidos, né, principalmente, então a gente vendia por boleto no próprio Instagram mesmo, no direct, mas mais era no site, né, a gente tinha um site mesmo, a gente começou, assim, a gente se é para começar, então vamos começar mesmo, né, vamos ter um site já. E foi mais ou menos assim, né? Aí depois a gente continuou e isso foi aumentando e graças a Deus, já desde o primeiro mês da loja, a loja se pagou, né? Aqueles tecidos que a gente tinha, a loja conseguiu pagar esses tecidos e aí depois a gente mudou um pouquinho a forma de trabalhar, né? Comprando os tecidos conforme a gente ia vendendo para não ficar com estoque. E isso foi dando muito certo. E começou a girar e claro, né? Começamos a mostrar esse apostolado, primeiro, assim, um pouco retraídos, né? Porque a gente não estava acostumado, eu principalmente, né? Dar a cara ali,
falar umas coisas estranhas, né, no Instagram ali. E foi mais ou menos assim. É isso. Algum de vocês já tinha alguma experiência com negócio antes? Já tinha aberto um negócio familiar, alguma coisa? Ou foi pros dois, foi a primeira, deram a cara e foi isso aí? É, isso mesmo. Foi, na verdade, foi a primeira, assim, experiência mesmo, assim, de negócio, né? Claro, eu tinha uma experiência, por exemplo, com web design, com coisas nesse sentido. Então, eu tinha, assim, um senso estético, digamos, só, por exemplo. Por isso eu consegui fazer o site, enfim, a gente se adiantou nesse sentido, né? Então, enfim, mas foi mais assim, caímos de paraquedas, assim. Na cara e na coragem mesmo. Na cara e na coragem. E aí, enfim, deu certo, foi muita providência, assim, na verdade a gente experimentou desde o primeiro dia, assim, na verdade, a gente sempre diz que até hoje, assim, a loja, ela vive muito, muito a providência divina, ou seja, a gente vê a ação de Deus, na verdade, em vários aspectos, assim, tanto materiais quanto espirituais mesmo, assim, daquilo que a gente faz na loja, né? Então, nesse sentido, a gente foi muito bem sustentado, né? Desde o começo. Né? Eu acho que isso também nos deu uma certa né? Deu força, né? Para que a gente continuasse esse trabalho, né? Porque, claro, todo começo é começo, né? Uma dificuldade, assim, gigante, né? Às vezes tu não enxerga um palmo na frente dos olhos, né? Mas, fecha o olho e vai, né? É isso, foi assim que a gente começou. E como é que foi essa imersão no mundo digital? Como é que vocês começaram os estudos? Porque é muito diferente tu vender, por exemplo, ter uma loja física onde tu tem ali a tua vitrine, e quando tu vai onde tu precisa ser a vitrine com a tua marca, com a tua cara. E como é que vocês estudaram as primeiras estratégias, assim, como tu me trouxe essa curiosidade por ter sido a primeira, e de primeira, assim, já ter dado certo, claro, com o auxílio da providência divina. Claro, assim, a gente errou muito no começo. Erramos, na verdade, modo de dizer, porque, na verdade, era uma tentativa, assim, no sentido, tipo, a gente não vê nada parecido, vamos fazer. Não sabemos como fazer, vamos tentar. Isso mesmo. Por exemplo, no começo, a gente deixava, por exemplo, o perfil da loja, ele era, assim, era o logo, por exemplo, da própria marca, né? Enfim, então ela era, digamos, bem institucional, assim, né? A Carol aparecia menos, né? Não tinha tanta essa interação, mas aparecia, né? Aparecia, tanto que nos primeiros meses eu lembro que a gente fazia lives semanais, né? Sobre o tema era sobre a mulher, né? Algo nesse sentido. E a gente pegava vários aspectos da mulher, a gente fez alguns estudos sobre a mulher em idade média, mulher em idade contemporânea, enfim. Foi, digamos assim, foi tentando, né? E aí, enfim, o tempo foi passando, a gente foi vendo o que dava certo, o que não dava, né? E tem um amigo meu também que nos ajudava nisso, o Henrique, né? Ele também era designer, e aí a gente compartilhava experiências, né? Então, ele dava dicas, a gente pensava algumas coisas junto, enfim, ele, um amigo que deu muito suporte no começo. Aí foi assim que a gente começou. Depois de um tempo, eu não lembro certo, assim, se foi um ano e meio depois, não, um ano depois, por aí, foi que a gente conheceu o Ícaro de Carvalho, né? E aí, claro, a gente teve, digamos assim, a gente viu muita coisa que a gente estava fazendo errado, mas também a gente percebeu que a gente estava fazendo muita coisa certa, assim, vamos, sem saber. Na intuição. Sem saber, né? Tanto que, por exemplo, como eu disse no começo, a marca era bem institucional, né? E a gente não estava assim tão preocupado, né, em trazer, por exemplo, a pessoa tipo da Carol para frente. Tinha um nome, né? Era bom que fosse assim, mas não era assim, digamos, tão forte a presença. Tão pessoal. Tão pessoal. E aí a gente decidiu, né? Vamos transformar a marca realmente uma coisa muito pessoal. Foi um momento que a gente virou a chave, digamos assim. E, por exemplo, um marco, assim, a gente trocou a foto do perfil para a foto da Carol. E aí foi um momento que, digamos assim, a Carol começou a aparecer muito na loja como uma pessoa mesmo que conversava com a audiência, que conversava com as seguidoras, enfim.
E aí foi que também as coisas começaram a melhorar, enfim. Isso tudo parte de uma estratégia que a gente tinha pensado lá no começo, mas que foi amadurecendo, né, com o tempo, né? Enfim, como eu disse, a gente caiu de paraquedas nesse negócio e, e foi dando certo, né? Sim, como o Ale falou, né? A gente viveu muito e ainda vive, né, a providência divina, né? A gente vê assim a ação, mas a gente vê também a ação da providência através de amigos e de pessoas que nos auxiliaram nesse caminho, né? Lembro que no início, uma semana antes da gente abrir, eu acho, também o nosso amigo, nosso compadre Pedro, que nos ajudou, sentou com nós e disse: olha, vou ajudar vocês a fazer isso, assim, sabe? Botou um monte de coisa na mesa e aí a gente começou a ter um monte de ideia. E depois também o Henrique e outras pessoas começaram a aparecer. Também depois desse tempo, o Ícaro de Carvalho foi muito importante para nós também nessa questão do marketing e tudo mais. Fez a gente ver onde a gente errava, onde a gente acertava. E também outras pessoas. E hoje a gente vê que depois de quase 3 anos de loja, né? Meu Deus, quase 3 anos de loja, a gente está diferente, mas igual, sabe? A gente continua com a essência do apostolado, da loja, enfim, mas a gente está totalmente diferente. A gente conseguiu modificar muito isso com a ajuda das pessoas também, né? Dessas pessoas que nos ensinaram, enfim. É interessante como para o empreendedor em si, já existe muito essa coisa, né, do relacionamento, das pessoas participarem e te motivarem, quererem que dê certo. Mas parece que para a gente que é católico isso é ainda mais pesado, né? Mais comunidade, mais as pessoas realmente te apoiam e sem esperar nada, assim, elas vão lá e te ajudam, te dão uma ideia e elas querem ver aquilo funcionar porque é bom para ti, porque é bom para quem compra, porque, enfim. Não, é perfeito, é bem isso mesmo. Tanto o começo da loja foi, digamos, muito marcado por isso, né? Por exemplo, o Pedro, que é o nosso compadre aí, ele viu, por exemplo, que a gente estava com a ideia de abrir, né? E ele me chamou, né, para conversar, enfim, e se ofereceu para ajudar no que fosse necessário, assim. Foi uma coisa assim muito, assim, uma obra de caridade enorme, assim. Eu sempre digo para Carol, nossa, foi um momento assim que eu senti uma firmeza, sabe? Tipo, assim, um grande apoio. É bem isso, né? A palavra é essa, um grande apoio, assim, que muitas vezes a gente não encontra, né? E aí foi isso que a gente recebeu lá no começo, tipo, foi antes de abrir a loja, quando a gente decidiu abrir, né? A gente tipo, ficou uma semana assim, né? Preparando os nossos conhecidos, enfim. E foi nesse momento que ele apareceu, começou a conversar com a gente, enfim, deu umas ideias, se ofereceu para ajudar em tudo que fosse necessário. Então, nossa, isso foi marcante para nós, né? É que tu falou em marcante, eu tava pensando, a pergunta é justamente isso, qual que tinha sido ou foi para vocês o momento mais marcante desses quase 3 anos de apostolado e loja e trabalho? O que vocês fizeram na internet, o que vocês receberam, quais as amizades que vocês criaram, porque tem isso, a gente cria vínculos na internet que a gente antigamente olhava assim e diz, nossa, nunca que essa pessoa vai falar comigo, ou parece que está tão longe e agora parece que, nossa, faz parte do dia a dia. O que mais marcou vocês nesse período todo? Olha, eu acho que de questão de pessoas, assim, de conhecer pessoas, eu conheci muita gente, porque eu falo com muita gente, né, na loja. De não famosas, teve muitas pessoas que eu me aproximei, assim, que não são daqui, que eu nunca vi, sabe? E bem provável que eu não verei tão cedo, porque não são aqui do Rio Grande do Sul, mas me aproximei e vi que, tipo, poxa, essas pessoas estão aí me apoiando, elas nem me conhecem pelo Instagram e, tipo, poxa, estão ali do meu lado, sabe? Muito legal. Mas pessoas famosas, digamos assim, que a gente pensava assim, uau, nunca conheceremos essas pessoas, ou nunca conversaremos com pessoas assim. Eu tenho uma relação bacana, assim, com a Natália Dutra, né? Gosto muito dela. É uma amiga, assim, de longe, a gente nunca se viu. Tomara que esse ano a gente se veja, porque o noivo dela vai vir para cá e eles querem vir para o Rio Grande do Sul. Quem sabe a gente se conheça, mas até esses dias eu fiz uma live com ela no Instagram dela. E ela é uma pessoa muito querida, assim, sabe? A gente tem bastante pontos em comum, então eu acho que isso nos aproximou muito, sabe? Outra pessoa que eu achei que nunca fosse me responder e que a gente nunca fosse falar
foi a Rayane Zago, né, que é uma excelente pessoa. Eu, desde que conheci ela, virei muito fã dos textos dela, sabe, do jeito que ela levava a vida e mostrava, né, no Instagram a vida dela. E também uma pessoa super querida, assim, a gente, agora ela não tá mais tão frequente no Instagram, né, mas quando ela estava, a gente conversava bastante, eu pedia conselhos, a gente conversava sobre várias coisas, né. E também outras pessoas, assim, que a gente até já mandou peças, né, de roupa e tudo mais, que é a Déia Camargo, vamos pensar mais quem, porque foram bastante pessoas, né? Só me vem elas agora na cabeça, mas é que foram bastante pessoas, assim, que até a esposa do Ícaro, né, a gente acabou não conseguindo enviar ainda uma peça para ela, mas volta e meia, assim, a gente conversa, até porque tem o Padre Ricardo, né, que é diretor espiritual do Ali e celebrou, né, o nosso casamento, assistiu o nosso casamento, né, e ele também é amigo deles lá, enfim. Então eu conversei já com a Ana, mas não é muito frequente não, assim, mas são pessoas que a gente conversa, que a gente nunca imaginou, né, que fosse conversar, assim, pessoas que de certa forma apoiaram a gente de uma forma ou de outra, sabe? São pessoas que incentivaram a gente de uma forma ou de outra e somos muito gratos a elas, assim, porque a gente viu muito, tanto a loja quanto o nosso relacionamento com a loja mudar quando, por exemplo, a Déia recebeu a nossa saia, né? Que ela divulgou a nossa saia, foi um marco, assim, muito grande para nós. A gente começou a ser visto mais, né? Nosso Instagram começou a ser visto mais. A mesma coisa quando a Rayane Zago postou também. Mesma coisa com a Natália Dutra. A Natália Dutra fez uma coleção. Que a Natália Dutra, a gente fez uma coleção com a Natália Dutra, né? Então a gente já faz um bom tempo isso, né? Tem uma coleção exclusiva da Natália Dutra na loja, né? E então é mais ou menos isso, assim, né? A gente viu o marco também na questão de loja, né? Falando assim, de loja, mas também na nossa vida, assim, que são pessoas que a gente nunca esperava, né? Pessoas que já eram conhecidas e tudo mais, pessoas que a gente nunca esperava que fossem nos responder e que estão ali, que são super, sabe, dispostas a ajudar e, enfim. E é bem aquilo que o Thiago falou, né? Que quando o público é católico, por mais que haja negócios, ainda assim as pessoas têm esse intuito de se ajudar, de fazer o bem para o outro e ajudar o outro a crescer. Eu acho muito bacana. Thiago, perguntas? Eu queria saber um pouco mais de vocês agora, de como é essa relação do trabalho com a fé de vocês. Depois a gente vai querer saber um pouco mais da história também de vocês. Mas eu queria primeiro criar essa relação, assim, porque o trabalho de vocês ele tem muito a ver, ainda que, sei lá, se vocês poderiam não ser católicos e fazer isso e venderiam, mas ele tem uma relação gigantesca com a fé, né? Como é que é isso para vocês, assim, tanto no cotidiano, na criação das peças, divulgação no Insta, quanto pessoalmente, assim, de imaginar o negócio mais para frente, como é que se relaciona isso? Bom, eu acho que a gente pode começar contando um pouco do que foi o começo da loja, porque assim, ó, a gente teve a ideia, né? Por exemplo, o nome de todas as peças da loja são nomes de santos, né? Santas, na verdade. E a gente tem o hábito de resgatar o nome de santas que foram esquecidas, assim, pela devoção popular. Isso é muito interessante, né? Mas isso foi desde o começo, foi assim, ó, uma das primeiras coisas que a gente decidiu sobre a loja foi isso, né? Que o nome da peça vai ser o nome de uma santa, ou de uma beata, ou de uma venerável, enfim, né? Justamente para que a pessoa se identifique, para a pessoa conheça a história, né? E assim também se torne um modo de evangelizar, né? Digamos assim. Mas esse foi, assim, digamos, uma cláusula pétrea, assim, que a gente definiu na loja, que sempre vai ser assim, por exemplo, sempre vai ser assim. Mas no começo, a gente encontrou uma certa resistência, assim, em algumas pessoas que diziam: não, imagina, isso vai afastar as pessoas. Isso vai, na verdade, não que seja um contra-apostolado, mas no sentido de, não, imagina, isso já existe demais, né? Enfim, aí a gente
claro, fica abalado muitas vezes com as críticas, né? Principalmente se a gente está no começo, porque uma coisa é a gente realmente acreditar naquilo que a gente está fazendo, outra coisa é a pessoa chega assim e dá, digamos, a cartada final assim, sobre o teu negócio. Ela não vai dar certo que está fazendo isso. E aí, enfim, a gente se acalmou, enfim, a gente decidiu que não, vamos ignorar isso, vamos seguir, vamos continuar, né, com essa ideia que é o que a gente tem até hoje, assim, a gente não mudou isso e a gente nem pretende mudar, na verdade, né? Às vezes a pessoa diz, mas isso pode afastar tal pessoa, mas não interessa, né? Tem público para todo mundo, né? Quem não se sentir feliz aqui, não tudo precisa, bem, não precisa né? comprar. Não é isso, não é para... Porque nada é para todo mundo, né? Nada é para todo mundo. A questão é essa, né? E aí, não, tudo bem, né? Então a gente decidiu que seria assim, né? E eu acho que isso tem muito a ver com acreditar naquilo que a gente está fazendo, né? Mesmo sem ver, né? Porque realmente, se for parar para pensar, realmente pode afastar muita gente, pode não afastar gente, mas afastar cliente, na verdade, né? No sentido do negócio, não da fé Isso. especificamente. Perfeito. Afastar clientes do negócio, né? Não afastar pessoas. Acho que isso não vem a ser o caso. Mas tudo bem, né? A gente seguiu e eu acho que isso define muito aquilo que é a loja Carol Pulga, né? E, enfim, outra questão importante que eu acho que assim, define muito aquilo que a gente faz é a gente dar, digamos assim, o máximo de nós naquilo que a gente faz. Por exemplo, no começo, né, a gente tinha uma máquina antiga, né, a gente se limitava nesse sentido. E aí, por exemplo, no segundo mês a máquina estragou, né? Foi um negócio assim, bizarro, assim, estragou e não tinha nem mais conserto. Falei, beleza, vamos comprar uma máquina nova e vamos começar a trabalhar. E com o tempo, né, a qualidade da costura foi melhorando, né? A gente sempre foi buscando se aperfeiçoar e tudo mais. E dizer que a loja é um apostolado, eu acho que isso é muito importante. Dizer que a loja é um apostolado não é e nunca vai ser uma desculpa, por exemplo, para fazer uma peça de qualidade duvidosa, entendeu? Porque Ou com tecido ruim. Ou com tecido ruim, ou não, muito pelo contrário, eu acredito que, na verdade, a qualidade das peças, elas são como um sinal, né, de que um trabalho bem feito, né, ele é assim, nossa, é um testemunho, entendeu? O trabalho bem feito, ele é um testemunho, e é nesse sentido também que eu acredito que a loja se destaque, por exemplo, porque a gente nunca se contenta com pouca coisa, né? Com tecido de qualidade inferior ou costura mal feita. Nossa, nós mesmos, assim, se cobrarmos muito nesse sentido, se algo saísse errado, saísse diferente, saísse, sei lá, mais ou menos, né? Eu acho que isso também caracteriza muito aquilo que a loja acredita, né? Aquilo que nós acreditamos sobre a loja ser um apostolado. Porque ela não é um apostolado só no sentido de falar de Deus, de né? Deus, de falar sobre a igreja, de falar sobre os santos, sobre as santas esquecidas. Não. Ela é um apostolado no sentido estrito do termo, que o trabalho é um apostolado, entendeu? O trabalho tem que ser um exemplo, tem que ser um testemunho, né? E eu acho que é ali que as coisas se encaixam muito bem, entendeu? É ali que as coisas se encaixam muito bem. A qualidade, né, como uma forma de testemunho, mas também aquilo que a gente fala, reafirmando, né, aquilo que a gente faz, né? Eu acho que é bem nesse sentido. Sabe que esse tipo de coisa tem sido muito recorrente com quem a gente conversa aqui, que é basicamente isso, compre de mim porque eu sou bom. E olha, eu sou católico. Não o contrário, compra porque eu sou católico e me ajuda porque eu sou católico. Não, o trabalho é bom e se eu não fosse católico, ele seria bom. Perfeito. Mas olha só, além de tudo, eu sou católico e aí então fica melhor ainda, né? Isso mesmo, perfeito. É isso mesmo. Deu uma caidinha aqui no meu... Acabou a bateria do meu celular, mas eu voltei. Mas eu tava ouvindo ali
E acho que o Thiago já estava até imaginando o que estava passando na minha cabeça. Chegou a hora da tua pergunta. Qual que seria a pergunta, né? Porque eu tenho a minha pergunta chefe aqui, né? O Thiago tem a dele e eu tenho a minha, que é do nosso santo e padroeiro de devoção aqui do Hub, que é São José Maria Escrivá. Enquanto o Ali ia falando, eu via santificação do trabalho, santificação do trabalho, santificação do trabalho. Né? Era o que vinha na minha cabeça. Então eu queria saber se vocês têm alguma ligação com São José Maria Escrivá, que é o nosso padroeiro aqui do Hub. Olha, a gente tem, né? Sim. A gente tem, sim. Eu lembro que eu vou contar um testemunho particular. No início de 2018, eu estava procurando um trabalho. Eu não, assim, estava desesperada, digamos, porque eu também estava fazendo faculdade, ele também estava fazendo faculdade, a gente queria guardar dinheiro para casar, né? No fim demorou mais 5 anos. Demorou horrores para casar depois. Mas a gente queria, né? A gente nunca ficou feliz, nunca se contentou em depender dos nossos pais estudando, assim. A gente sempre queria buscar o nosso sustento. E eu fiz, né? Eu disse pro Ali, meu Deus, eu quero muito um trabalho. E eu procurei, assim, enviei currículos em lojas ali de Santa Maria, sabe? Loja de roupa, nossa, nunca vou me esquecer. Loja de roupa, empresas, assim, em hospitais para ser secretária, sabe? Clínicas, essas coisas, porque era o que eu sabia fazer, né? E eu fiz, né? Se não me engano, foi tu que me falou para fazer a novena de São José Maria Escrivá para conseguir um trabalho. Porque ele tem a para conseguir o trabalho e a para agradecer o trabalho. Então, eu fiz a para conseguir o trabalho. E eu fiz a novena pedindo para que eu conseguisse um trabalho, porque estava difícil, assim, a situação. A gente queria mesmo, assim, que eu pudesse trabalhar. Porque ele estudava manhã e tarde, e às vezes de noite, e não tinha como. Eu só estudava de noite, então eu tinha o dia inteiro para trabalhar, né? E aí foi passando, e ali em julho, né? Que foi que a gente teve a ideia, a gente abriu a loja, eu terminei a novena, tudo, né? A gente ia abrir a loja e eu olhei pro lado e disse, mas que coisa, né? Terminei a novena e não consegui um trabalho. E a gente já tinha aberto a loja, tipo, umas semanas, assim, quase um mês. Ele me olhou e disse, como assim a gente não conseguiu um trabalho? Olha ali, tá para uma loja. Sabe? Então, a gente tem, sim, uma ligação, a gente tem uma relíquia dele aqui, né? De terceira classe, segunda classe, aqui em casa, que eu acho que a gente conseguiu depois desse acontecimento, né? E aí, cara, e depois que a gente abriu a loja, deu um mês e pouquinho, eu consegui mais um trabalho. Então, ele me providenciou 2 trabalhos, né? Então, não dá nem para reclamar da intercessão. Não é à toa que ele é o santo que todo trabalhador é um pouco devoto, né? Dele São José, né? José Maria e José, nosso pai espiritual também, né? Com certeza. E agora vamos chegar naquela parte um pouco mais pessoal, né? Que a gente quer saber como é que foi a história de vocês até o catolicismo. Sempre foram católicos? Teve uma conversão? Né? Eu sei que já passaram pela renovação, que foi onde nós nos conhecemos, mas até chegar àquele ponto e depois, como é que foi todo esse processo de caminhada na fé para vocês? Vamos começar por mim, estava falando até agora. Eu, na verdade, foram, na verdade, na minha vida, foram, assim, digamos, marcos, assim, que eu fui, digamos, mudando, né, minha forma de viver, posso dizer assim. Quando eu tinha 12 anos, por aí, eu participei do CLJ, né, eu acho que vocês conhecem aí, o Alan, eu acho que fez parte, né? Eu e o Thiago também. Isso, vocês também, legal. Enfim, foi, digamos, a porta de entrada, né, para a igreja, assim, né, para o grupo de jovens, enfim, conhecer, digamos, uma parte bem superficial daquilo que é a igreja, né. Mas foi, assim, muito proveitoso, porque tiveram momentos muito bons, enfim, de aprendizado, de crescimento, né, mas a minha vida prática não teve, assim, grandes mudanças, né, posso dizer assim, né, não teve lá, digamos, não tinha uma preocupação muito grande com mudança de vida nem nada. Depois, com 14 anos, acho, 14 ou 15, né, foi que eu entrei na renovação através de um carnaval com Cristo,
E aí foi, digamos, um outro passo, né, que eu comecei a enxergar assim, poxa, né, eu tenho que começar a mudar, né, eu acho que foi nesse sentido. Eu tenho que começar a mudar. Foi mais ou menos isso, assim, sem lá grandes muitas vontades, assim, mas, enfim, o processo foi acontecendo muito, muito devagar, enfim, foi com, assim, digamos, muito vagarosamente, não foi aquela coisa assim extraordinária, aleatória, não teve nem nada, né? Mas foi ali nesse momento, por exemplo, que eu aprendi a rezar o rosário, aprendi a rezar um monte de coisa, e aí eu participava de encontros de formação da renovação que foram assim muito frutuosos, na verdade, porque daí eu fui aprendendo que isso aí foi me formando como católico, né? Que eu nunca imaginava, por exemplo, que essa fosse a relação que a gente deveria ter com a religião em si. E aí depois, com o tempo, assim, a gente se conheceu, né, na renovação mesmo. E aí depois a gente se mudou para Porto Alegre um tempo, né, para fazer cursinho, para vestibular. E lá, né, a gente se afastou, assim, 100%, né, da renovação, porque não tinha grupo. Até tinha, mas era uma coisa, assim... Foi uma, duas vezes, era eu acho. muito distante, era uma, assim... Não era muito difícil de ir, entendeu? Era assim, e era perigoso mesmo o negócio, assim. Não... Era de noite, e era Porto meio, Alegre, meu Deus, era que meio tinha bizarro, carro, assim, sabe? né? Uma coisa meio... Meu Deus, né? A gente vai rezando para chegar, rezando para sair, chega em casa bem. Aí, enfim, ali, por exemplo, foi um momento que eu acredito que a gente viveu um período de, assim, não um deserto, assim, eu acho que não é essa a palavra, mas que a gente começou a pensar mais a nossa fé como católico, assim, desvencilhado do movimento, sabe? Sim, por exemplo, ser católico apesar de tudo, entendeu? Ser católico mesmo que, sei lá, que o movimento deixe de existir, ser católico mesmo que, sei lá, o movimento amanhã seja excomungado, entendeu? Nesse sentido, sabe? Ser católico por ser católico, né? A gente começou a frequentar a missa diária, né, lá na São José, que era do lado do cursinho. Enfim, foi, na verdade, um momento de muito crescimento, né? E aí a gente foi crescendo, né? Eu fui para Santa Maria, Carol foi para Santa Cruz, e aí em Santa Maria eu entrei no grupo São Pedro. Eu sabia tocar violão, cantar mais ou menos, então eu fiz parte do Ministério de Música, e aí foi que eu me envolvi mais com a renovação, assim. Aí sim, eu dediquei muito da minha rotina à renovação, né? E também foi importante, foi uma fase de crescimento, foi uma fase assim de desenvolvimento da fé, né? Ali foi muito importante, eu acho que foi até basilar, poderia dizer assim, pelo momento que a gente estava vivendo, né? Tanto se mudando, ficando longe da família, né? Numa cidade universitária. Eu acho que isso, nesse sentido, né? O Grupo São Pedro foi basilar, assim, para nossa fé. Mas também, com o passar do tempo, a gente foi amadurecendo um pouco mais. A gente foi entendendo que algumas coisas já não se encaixavam mais na nossa rotina, por exemplo, né? Eu via que, por exemplo, eu estava com dificuldades assim de conciliar estudos, né? Eu dedicava às vezes 3 noites na semana, né, para o grupo, e isso acabou, digamos, atrapalhando, né? Nesse sentido, atrapalhando um pouco esse desenvolvimento, e eu fui entendendo que na verdade eu tinha uma obrigação com as minhas eu tinha deveres de Estado que eu precisava me comprometer mais, né? E isso passava por uma aceitação de que eu sou católico, eu tenho que dar exemplo também nesse sentido, né? Eu não posso ser meia boca, né? Eu não posso dar desculpas nesse sentido, né? Aquilo ali é uma obrigação, eu tenho que fazer bem, né? E foi aí que a gente foi entendendo também que já não se encaixava mais na nossa rotina, né? Já não fazia mais parte, e a gente começou a gente decidiu que nós, como namorados na época, né? A gente queria se afastar do movimento para viver a nossa fé só como católicos,
né? A gente até começou nós somos catequistas lá na Paróquia da Ressurreição, demos aula para Crisma, só para Crisma, né? Crisma, Mas Enfim, 2 turmas. duas turmas. E aí, enfim, a gente foi se inserindo na comunidade, assim, né? Vamos viver a nossa vida, assim, um pouco mais calmas, porque a gente tem obrigações, né? E a gente tem que cumprir com elas, né? E, enfim, foi assim, né? Por exemplo, hoje a gente não participa de nenhum movimento, a gente nem tem pretensão nenhuma de participar, né? Mas a gente vive a nossa vida como católicos. Eu acho que isso é o mais importante, né? Viver a nossa vida como católico, ponto, né? Não necessariamente... Claro, é bom, né? Algumas pessoas são chamadas a isso, que estejam ligadas a movimentos, ligadas a isso, aquilo, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente dar testemunho da nossa vida, né? No lugar que a gente está, no momento que a gente está, do jeito que a gente está, né? Eu acho que é nesse sentido, assim. Essa é a minha história, assim. E é um papel do próprio movimento no final, né? Tu pensar que tu vira adulto e tu tem que virar um católico adulto, não um católico do movimento, né? Ele deu certo quando tu saiu e seguiu o católico. Exato. E não quando tu ficou, sei lá, até os 30, 40, 50. Porque existe uma questão de ser católico e ser grupista, né? E tem muita gente que acaba se tornando grupista, né? Termina o grupo ou vai para outra cidade, não tem o grupo que tu participa, né? Às vezes não vai nem na missa. Isso, Exato. perfeito. Eu acho que nesse sentido, assim, algumas pessoas perguntam, né? Será que eu saio do movimento? Não saio? Eu penso assim, ó, se tá com dúvida, ainda não sai, entendeu? Se tá com dúvida, ainda não sai, porque, na verdade, tu não sabe o passo que tu vai dar depois disso, entendeu? Primeiro, olha para si, faz uma direção espiritual, se compromete com alguma coisa da igreja, porque tu tá acostumado a viver a vida de católico num ritmo que depois que você para, você tem que entender que, na verdade, tu tem que começar, digamos, a viver mais organicamente o catolicismo, né? E aí, nesse momento, às vezes dá um baque, né? Por exemplo, a pessoa vai de uma cidade para outra, já não é nem mais católico, né? Eu acho que é nesse sentido, assim, que eu penso... Claro, né? A gente viveu isso, mas foi uma coisa muito orgânica, assim. A gente foi entendendo que devagarinho, sabe? A gente estava se afastando. E eu acho que a partir de agora, a gente tem que se afastar, entendeu? Mas não foi aquele negócio assim... não tô satisfeito, vou sair. Não. Na verdade, eu acredito, né? Porque tanto que eu lembro que a gente conversava, não tô mais me sentindo assim muito confortável, eu gostaria de sair, mas, sabe, a gente ficava com aquele peso, né? E a gente conversava que a gente só iria sair se a gente tivesse outros planos como católicos. Lembra? Isso mesmo. Tipo, que a gente não ia sair assim, eu tô de mal com o movimento, vou sair. Não, a gente tem que sair bem, tanto que a gente nunca brigou com ninguém ali, tipo, não saiu por briga, não saiu por desentendimento, nada. Foi só porque a gente não achava que se encaixava mais na nossa vida, na nossa realidade. Né? Então, eu lembro que a gente dizia assim, olha, a gente só vai sair da renovação se a gente se comprometer com outra coisa católica. Né? Ou, por exemplo, ir lá, que ali em Santa Maria tem a grande graça de ter padres maravilhosos, né? E alguns padres maravilhosos. Então, a gente sabia que a gente só sairia, tipo, se a gente se juntasse com um padre e dissesse, ok, nós somos teus paroquianos, posso virar com nós ali, bota nós fazer alguma coisa. Me sequestra, sabe? E foi mais ou menos o que aconteceu. O padre Luciano pegou a gente e disse, vem que vocês vão ser catequista. Foi, acho que, no sábado depois que tu saiu. Exatamente. Né? No sábado que eu saí, a gente foi instituído catequista. Vai lá, começa a trabalhar aí. Então, é bem isso, né? Não sair assim, do nada, tipo, não tô me sentindo bem, vou sair. Não é por aí que vai, né? Sim, também teve o tempo que vocês se envolveram muito com a missa no rito extraordinário que tinha ali na La Salete, né? Isso. Eu lembro que até a página Missa Tridentina Santa Maria era guiada por vocês. Mesmo, né? Eu acho que a missa na forma extraordinária, ela foi também um marco na nossa vida, né? Sim. De católico, assim. Eu posso falar por nós, eu acho, nesse sentido, porque foi um momento, assim, bem intenso que a gente começou a descobrir, né, a importância da tradição da igreja, né, e a beleza disso tudo, né,
apesar da La Salette da feiura da capela, né, a beleza da missa, ela era transcendente ali, né? Era uma coisa assim, realmente, perdão o trocadilho, era extraordinário, né? Porque apesar de tudo ali, né? A missa ali, nossa, era um momento incrível, né? Fantástico, assim, que foi também muito importante para a nossa caminhada. Né? A gente tem saudades, né, de participar da missa na forma extraordinária. Nossa, foi um momento muito importante da nossa vida também. E eu acho muito... Quando a gente sempre acaba entrando também nesse debate, nessa conversa com os nossos convidados, de falar um pouco também do catolicismo, né? E realmente, assim, eu falo por mim e pela minha esposa, Tícia, que também passamos por um processo parecido. A gente veio do CLJ, totalmente infantil, passou pela renovação, amadureceu, chegou o momento que a Tícia nunca conseguia abrir a boca para rezar em línguas. Eu ainda conseguia ser um pouquinho aleluiado ali. Mas chegou o momento que a gente viu, bom, isso não está mais nos, digamos assim, nos alimentando espiritualmente. A gente está aqui mais por, não queremos fechar o grupo de oração universitária dentro da faculdade. Pô, mas nem a própria faculdade é católica, a gente vai fazer o quê? Eu sei, eu tava lá, eu estudei lá também. Vamos abandonar, assim, né, deixar na mão, só que chegou um momento que não adiantava mais, a gente tinha que ir para grupo de oração, aí todo mundo rezando em línguas, todo mundo fazendo as coisas, as pessoas nos olhando do torto, porque nós estava lá quietinho, rezando de olho fechado, só sem abrir a boca quase. E aí tu tá na reunião, já tá sem vontade, já não consegue te doar, então sai, fecha o ciclo, sabe? Eu vejo que a gente, hoje, vocês tiveram a graça de estar junto do Padre Luciano, nós também somos dirigidos espiritualmente pelo Padre Luciano, temos também aqui agora o Padre Clécio, que é incrível, o Padre Diego, que voltou de Brasília, está aqui também, então... Meu diretor. Nesse antro louco que a gente vive aqui no Rio Grande do Sul, né, e nós como 4 gaúchos sabemos o que passamos, né, nesse estado, ter aqui em Santa Maria esse respiro, parece que não, é um oásis, né? Porque é difícil falar muito em respiração nesse momento de pandemia, às vezes uma palavra mal colocada, o pessoal quer te cancelar, né? Mas é assim como se tu tivesse, assim, realmente um respirador, sabe? Em meio a tanta coisa que te sufoca no meio católico. Que eu vejo em mim a diferença, né? Porque eu conheci vocês, na época que eu conheci vocês, acho que eu não tinha 1/3 de conhecimento e maturidade de fé que eu tenho hoje, né? Embora tivesse um jovem católico lá, mas só para repostar a frasezinha de efeito, hoje eu vejo que depois de conhecer catecismo, depois de conhecer a tradição da igreja, como o Ali falou, muda a tua mentalidade. Tu passa a ver o catolicismo de uma forma sóbria, não com aquela forma fantasiosa de, nossa, momento chorei, e arrepio, e essas coisas, e tu passa a viver essa verdade. Que é a forma do verdade. catolicismo do cotidiano, né? Porque normalmente antes de ter esse amor à tradição, de conhecer o catolicismo mais sóbrio, a gente não consegue viver no dia a dia mesmo sendo católico. A gente trabalha muito, passa fim de semana, faz retiro, e parece que sai disso, a gente não vai pra festa, um monte de coisa, não, mas a gente não busca aquela rotina de oração, se aprofundar cada vez mais, e tu serve tanto a obra de Deus que acaba esquecendo de servir o Deus da obra, né? Exatamente. Perfeito, é bem isso mesmo. E a Carol não falou no início da caminhada dela. Tem um problema, começo a falar, não paro mais. Desculpa. Mas aqui a gente tá pra isso, é pra bater esse papo aí. Não, mas tranquilo. É que, na verdade, o Ali contou, assim, depois que ele começou a contar que a gente se conheceu, a partir daí é tudo igual a história, sabe? Bem parecido, então não tem muito o que eu falar, sabe? Mas antes, eu sempre fui católica, digamos, né? Eu fui coroinha aqui na minha cidade, né? Por um tempo. Até uma coisa que eu paro e penso assim, poxa vida, né? Eu tava ali do lado de Jesus tocando a sinetinha e não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Nunca ninguém me explicou, ou se explicaram também, pouco importava para mim, não fazia sentido. E vivi minha adolescência bem vida louca mesmo, sabe? Era tudo muito, muito estranho. E em 2012,
no início de 2012, ou final de 2011, não sei, os meus pais se separaram e eu me vi assim, bem sem chão, mas sabe, sem entender que era por causa disso que eu tava daquela forma, né? E eu encasquetei que eu queria ir para os Estados Unidos terminar meu ensino médio, porque eu não sei, eu só queria. E eu peguei, fiz meu pai me mandar para lá, eu fui para lá, passei de agosto a dezembro, era para eu ficar um ano, né? De agosto a agosto, eu fiquei só agosto a dezembro. E assim, do momento que eu pisei lá, ao momento que eu saí de lá, eu passei chorando. Eu chorava todos os dias eu chorava, desesperada, porque eu tava sozinha. Pensa, eu passei a vida inteira com os meus pais. Não sabia lavar uma louça, não sabia arrumar a cama, não fazia nada, porque a gente sempre teve tudo. Empregada, ou era minha mãe que fazia, ou era a empregada que fazia. Nunca precisei passar uma vassoura na casa. Eu cheguei lá, num país estranho, que falava uma língua estranha, que não conhecia absolutamente ninguém. O que eu ia fazer naquele lugar? E aí, então, eu comecei a me desesperar. Parece que ali começou a vir a realidade, assim. E outras coisas que aconteciam aqui no Brasil me afetavam muito lá. E chegou dezembro, eu digo, não, eu não vou passar o Natal longe da minha família, eu tô desesperada aqui, não quero voltar. E voltei para o Brasil em dezembro, dia 14 de dezembro. Nessa viagem eu conheci o Neymar, só para deixar, né, no ar. E voltei para cá. E assim, mas continuei naquela, sabe? Continuei na vida louca, continuei saindo, né? Bem louca. E em Janeiro. em janeiro, a minha avó, que era a católica da família inteira, a minha avó por parte de pai, né? Era católica ali, e que era mais próxima de mim, porque foi a que me acolheu quando eu voltei, sabe? Tipo, ela era a que eu depositei a minha confiança, digamos assim, e nela e no meu avô, né? No meu falecido avô. E ela, um dia, assim, ela disse: Carol, eu vou levar um pessoal ali na tua casa que eles querem te convidar para um negócio, tá? Eu falei, tá. E aí foi o Alexander, e um primo dele e um amigo nosso, que na época não era meu amigo, né? No caso, amigo deles ali. 3 pessoas. E ela. E eu tava lá, perdidaça, né? Na minha casa. E eles me convidaram para o Carnaval com Cristo. E eu só olhei e digo, tá, eu vou. Não sabia o que era, não sabia o que fazia. Eu só disse que eu ia ir. Eu disse, só vai uma amiga minha junto. Que eu tinha uma amiga de Santa Maria que veio para cá na época, né? E foi comigo junto pro carnaval. Um final de semana antes do carnaval, ou uns 2 finais de semana antes, a gente foi para uma festa, eu e essa minha amiga, e eu tive a brilhante ideia de entrar em coma alcoólico. E eu fui pro hospital, isso em 2013, no início de 2013. E eu fui pro hospital e a minha mãe conta que eu olhava para ela e dizia: mãe, fica tranquila, que nunca mais vai acontecer. Final de semana que vem eu vou pro Carnaval com Cristo e eu vou mudar. Eu disse pra ela. Eu não lembro, né? Eu não me recordo nada disso, mas ela disse que eu falava isso, que eu repetia isso incansavelmente. E a partir daquele dia eu senti uma vergonha assim, ó, profunda de sair de casa. Parecia assim que a cidade inteira tinha me visto daquela forma e eu tava me sentindo assim muito mal, muito mal. Eu não saía para nada. E aí passou isso, fui pro Carnaval com Cristo e lá eu fiquei a primeira noite e naquela noite rezaram o terço. Só que eles rezaram o terço, assim, cada mistério fazia uma meditação do mistério, aí cantava uma música, estilo renovação mesmo, assim, sabe? Uma coisa bem renovação. Só que aquilo me tocou profundamente. Assim, eu não sei porquê, no caso, agora a gente sabe porquê, mas aquilo me tocou, assim, de uma forma que eu não sei explicar. E eu saí do terço e eu olhava assim para minha amiga e eu dizia: amanhã nós vamos embora, eu não vou ficar mais aqui. E ela, tá bom. E aí eu falei pro pessoal, pros coordenadores, eu disse: amanhã vocês me levem para casa. Isso era em Passo Fundo.
Eu disse, vocês me levem para casa porque eu não vou ficar. E esse aqui dele tentar me convencer para ficar, sabe? Ele, não, mas fica. Não, eu não quero ficar, eu não vou ficar. E eu, quando eu coloco essa, tipo, uma coisa assim na cabeça que me incomoda, eu não mudo assim. E eu peguei e disse, não, eu vou para casa. E no dia seguinte, a gente dormiu, no dia seguinte peguei, embalei as minhas coisas e fiquei esperando me levarem para casa. Me trouxeram para casa e a partir daí foi, para mim, parece que foi da noite pro dia, porque eu não me lembro exatamente, assim, como foi essa transição, sabe? Parece que a partir dali eu comecei a ser católica. Não sei, sabe? Eu comecei a participar dos grupos, sabe? E foi assim, e foi esse processo. Só que era muito legal aqui em Guaporé, porque eles tinham um grupo de jovens bem bacana aqui. Então, todos me acolheram, e eles me levavam para todos os lugares, assim. Então, eu não tinha mais amigos na época, eu não tinha ninguém para confiar, eu estava perdida, eu estava, assim, com vergonha, sabe? Tudo que se possa imaginar. E eles me acolheram de uma forma, assim, que eu nunca imaginei que eu pudesse ser acolhida, sabe? E aí, então, a gente começou a conversar e o que mais me acolhia era o Ali. E ele me acolhia bastante. E aí eles me convidavam para jogar pádel, né? Ela era minha dupla. Eu era a dupla dele no pádel, coitado dele, né? Imaginei eu dele jogando pádel. E depois a gente ia sair comer X e tal. E uma coisa que sempre me marcou é que quando a gente não tinha, por exemplo, teve uma vez que eu não tinha dinheiro para ir comer X. Tava, né? Imagina, não é sempre que se tem. E eles, não, nós vamos sim, a gente te paga a qualquer outra hora, tu paga pra nós. E nunca mais paguei, nunca ninguém me cobrou, sabe? Tipo, era muito assim, sabe? A gente se pagava as coisas e não tava nem aí, sabe? E eu e o Ali, a gente começou a ficar muito próximos, a gente conversava muito. E da minha parte, eu vou falar da minha parte, porque eu sei que da parte dele não é. Da minha parte, eu não tinha segundas intenções nenhuma, assim. É que eu vi nele uma pessoa querida, uma pessoa que me acolheu, uma pessoa que me ouvia, uma pessoa que me entendia, sei lá, sabe? E eu simplesmente peguei ele e a tiracolo, digo, agora ele vai ser meu amigo. E eu nunca pensei assim, tipo, aquela coisa assim de, sabe, friendzone, ou sei lá, sabe? Será que ele tá tentando me conquistar? Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu simplesmente estava ali para ser amiga dele, sabe? E ele me ajudou muito nessa caminhada, sabe? Sempre quando eu tinha algum, não vou, não sei o quê. Ele estava sempre lá, vamos. Mas não daquela forma chata, mas da forma que me acolhia, sabe? E então daí depois disso, aí deu um mês depois disso aí, a gente começou a namorar e tudo, né? E foi, né? Fazem quase 8 anos. Mas de toda forma, depois o resto foi bem semelhante. Na verdade, foi a mesma coisa, né? A gente viveu muita coisa parecida. Fomos para Porto Alegre, depois eu fui para Santa Cruz. Em Santa Cruz, em Santa Cruz foi o maior deserto que eu vivi, assim. Porque lá eu não tive uma experiência muito boa com um grupo de oração de lá e nem com uma missa de lá. Então, experiência com a missa, digamos assim, fui para uma missa no domingo de noite e era uma missa ecumênica, sei lá. E eu saí de lá brava demais, assim, no meio, mandava mensagem para ele, o quê? Olha isso aqui, não sei o quê. E aí eu sempre arranjava desculpa para não ir na missa, porque eu tinha medo que era essas coisas. Daí eu sempre arranjava desculpa, então eu acabava não indo mais na missa, sabe? Enfim, várias coisas. E retomei tudo isso em Santa Maria, né? O Aled já participava, então, que daí depois eu me mudei para Santa Maria junto. E ele já participava do São Pedro, então eu entrei ali sei lá como é que se fala. Enfim, entrei ali no grupo, né? Também. E aí, de um tempo depois, já era serva. E conhecemos, então, esses padres queridos que nos acolheram super bem e que amamos, tanto que para o nosso casamento a gente convidou então o padre Ricardo, né, de Santos, para assistir, e convidamos então também para compor o altar o padre Diego, o padre Clécio, o padre Luciano, o padre Everton, que era neo-sacerdote, que ele foi ordenado 5 dias antes do nosso casamento, e o padre Rodrigo de Silveira Martins, que é ali do lado também. Então, esses 5 ou 6, né, junto com o padre Ricardo, foram extremamente importantes para nós.
esses 5 em especial porque eles estavam ali em Santa Maria. Então a gente tinha contato muito próximo com eles, assim, próximo de ir na casa jantar, de convidar eles para nossa casa jantar todo final de semana. Assim, uma relação muito diferente família, né? e de família, sabe? Porque, bom, a gente estava comentando esses dias, né? Que eles foram não só amigos, não só padres, né? Pastores que nos acolheram, mas eles foram de fato, e são, né? De fato, os nossos pais, sabe? Eles são nossa família ali, sabe? Enfim, a minha trajetória é mais ou menos essa. É muito bom esse relato deles, porque esse tipo de relação é aquela relação que o padre tem com o seu rebanho, né? De cuidar, de estar junto, e essa troca, assim, de poder jantar e conversar, nossa, é isso que... Imagina se tivessem 3 padres como esse em cada cidade do Rio Grande do Sul, em cada cidade do Brasil. Nossa. Porque... Eu vou te falar que assim, ó, aqui em Guaporé, que é pequeno, não precisava de 3. Um só tava bom. Um só já tava bom. É uma situação que a gente acha lindo, né? Só que ao mesmo tempo que a gente acha lindo, se emociona, fica feliz, a gente fica triste porque é exceção. Essa é a sensação, né? A gente tem, por exemplo, o Padre Paulo Ricardo, que a gente brinca, assim, nos apostolados, que ele é o pároco do Brasil, né? Uhum. Então, que muitos sacerdotes estão vindo e estão se formando bons sacerdotes por conta do Padre Paulo Ricardo. Sacerdotes seminaristas que olham os cursos escondidos, que tem que ler Santo Tomás de Aquino escondido, porque os seminários estão tomados pela teologia da libertação. Mas são relatos como da Ali do Ali do... Ai, Jesus! Travou da Carol e do Ali, que nos deixam assim mais esperançosos do que vem pra frente. Eu sempre vou recordar, Thiago, da conversa que a gente teve com o Arno, quando a gente tem esse tipo de conversa sobre sacerdócio, que a sementinha foi plantada. Então, talvez os filhos de vocês, os meus filhos, possam assim colher os frutos de um homem que fez outros terem a coragem de agora estar aí nos seminários falando a verdade da igreja, e Deus queira que em breve nossos filhos possam beber da fonte daquela que nós lutamos tanto para poder beber. Provavelmente já vão poder crescer num ambiente bem diferente daquele que a gente teve acesso, né? Mesmo quem foi de família católica já. Né? Isso, perfeito, perfeito. Faça as honras, Thiago, tu quer que eu faça as honras? Não, por favor. Então, quero agradecer primeiramente ao Ali, a Carol, por terem aceitado esse convite de estar aqui conosco, né? Foi muito bacana essa conversa. Não sei se vocês... Eu já vou deixar o convite, né? Instagram Carol Pulga, para vocês seguirem a loja deles, conhecerem o trabalho. Eu vou dizer aqui, ó, vou fazer o jabá, né? Aqui em casa, nós consumimos, quer dizer, a Tice, né? Que bom! Eu faço só o papel de passar a maquininha ou de digitar o cartão lá, né? Mas a Tice, falando pela Tice, tá aprovadíssimo, né? Então, conheçam a loja deles e comprem, não tenham medo, a qualidade do material é muito boa, sem contar a beleza. Né? Vejo isso diretamente da minha esposa, que ela fica maravilhosa. Meu amor, um beijo. Olha ali, e deixo para vocês aí, deixar uma palavrinha final, alguma coisa, e agradecer mais uma vez. Tá. Bom, então a gente que agradece, né, o convite. Nós gostamos muito de participar. A gente gosta, na verdade, muito de falar sobre a nossa história, sobre o nosso começo. Afinal, foram 8 anos, né? São 8 anos que nós estamos juntos. 8 anos de muita coisa que a gente viveu. Teria muito mais coisa para falar, mas, assim, foi uma conversa muito bacana. A gente gostou bastante de participar. Falo pelo Ali também, sabe? A gente gostou bastante de estar aqui com vocês. E muito obrigada pelos elogios da loja, né? Eu sei que a Tice fica mais bonita com as nossas peças, então, Alain, por favor, compre mais peças, tá? E era isso, acho que era isso. Então, agradeço também ao Thiago pela parceria de sempre, né? O café sempre fica mais saboroso com boas companhias, né?
E quando que esse podcast está no ar? Hoje é dia... Hoje é dia 22, esse podcast vai sair no dia 12 de abril. 12 de abril. Então hoje Muito é dia preciso. 12 de abril, provavelmente você já está vendo ali que nós estamos com a nossa oferta do nosso triunvirato de cursos, então, por favor, conheça o Hub Católico, a nossa plataforma de cursos, né, porque nós estamos dando um salto temporal, ainda não aconteceu o lançamento enquanto nós estamos gravando, mas quando você estiver ouvindo, assim, já vai ter sido lançado, então conheça nossos cursos. Thiago, quais são os cursos? Conta aí pro pessoal. Cara, a gente vai ter 2 cursos logo no primeiro mês sobre amadurecimento, um voltado para homens, um para mulheres, que é o Filoteia e o Forja. E segundo mês, um curso sobre os temperamentos, amadurecimento através dos temperamentos, e também não usar o temperamento de muleta, a gente sempre comenta. E no final, sobre a santificação do trabalho e como é ser uma pessoa madura justamente quando a gente começa a santificar o trabalho. E também vale ressaltar que você que estiver adquirindo o nosso curso, você ganha de brinde uma aula semanal sobre influência digital e como se posicionar nas redes sociais. Então, você não pode perder essa oportunidade, né? Com certeza está ali no link da nossa bio, do Instagram. Então, conheçam o Hub. Não esqueçam de seguir também o Hub Católico. Obrigado, Thiago. Obrigado, Carol e Ali. Até a próxima e até o próximo café. Tchau. 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 Obrigada. O podcast Café foi produzido pelo Hub Católico. @Hub Católico no Instagram, Twitter e Facebook ou hubcatólico.com.